Eu vou começar. Bem, bom, pessoal, então, na aula passada, a gente fez uma introdução geral, né, as motivações. Eu trouxe umas referências interessantes aqui depois, vou passar para vocês. Tá? Aqui. Está querendo compreender, né, alguns aspectos das chamadas teorias efetivas, né? Eu sei que o tópico que vai ser importante aqui para vocês vai ser o tópico das formulações com violação da simetria de Lorentz. Mas antes disso a gente está fazendo algumas considerações que vão ser ilustrativas para a gente entender depois algumas discussões quando se tem quebra espontânea da simetria de Lorentz, né? Especialmente em conexão com a supersimetria. Como a supersimetria, junto, né, com alguma física mais fundamental, pode induzir termos de quebra da simetria de Lorentz. Então, para isso a gente precisa considerar algumas coisas. Eu acho que o exemplo mais simples que a gente pode ter é o exemplo da QED. Né? Então, na QED, a gente tem duas categorias. Quer dizer, sempre, daqui a pouco eu vou também dar algumas regras gerais, assim, só para a gente organizar. Eu organizei um conjuntinho de, talvez, quatro princípios, assim, quase que postulados fundamentais, né, das teorias efetivas. Mas vamos só lembrar que a gente precisa para ter uma teoria efetiva. Então, sobretudo, é ter uma descrição de um sistema de campos, né, onde a gente tenha essa, vamos dizer, dicotomia, campos leves, campos mais pesados. Então a gente precisa ter uma diferença de escala de massa. E a QED, ela é caracterizada por uma diferença de escala de massa. A massa do fóton é zero, e aí a gente tem a massa do elétron. E o que a gente pode imaginar é que a gente pode estar falando de uma QED efetivamente fotônica se nós estivermos considerando sempre fóton. Vamos aqui trabalhar sempre com H cortado igual a C igual a 1, né? Todo mundo já está acostumado com isso. Então, considerando fótons que tenham frequência muito pequenas comparadas com a massa de repouso do elétron. Isso significaria H cortado ômega muito menor do que NC2. Atende uma boa região da fotônica isso. A massa do elétron é na faixa de 0,5 MeV. Então a gente está falando de fótons que na faixa de 1 MeV a gente está falando de fóton na região do gama. Então se a gente vai falando de fótons, por exemplo, ultravioleta, fótons visíveis, ou até micro-ondas, então nem se fala, frequência muito mais baixa, então a gente pode tentar perguntar, né, como a gente pode olhar a interação entre simplesmente fótons, considerando essa região, em que a massa do elétron é muito maior. Deixa eu colocar umas referências históricas aqui para vocês, porque às vezes a gente precisa contextualizar no tempo, né, a questão. Essa questão continua sendo uma questão muito importante. Eu estou preparando aqui, deixa eu botar aqui, eu vou deixar depois para vocês, ainda estou organizando e tal, até por conta do outro curso, né, o curso de fótons em cenários, novos cenários eletromagnéticos. Estou preparando uma lista de referência que vai falando da interação fóton-fóton através do tempo. Quando a discussão começou? Na verdade, eu localizei, a discussão começou em 1604 com Kepler. Kepler já considerava a possibilidade de raios de luz interagirem, mas acaba que ele, com a tecnologia de ótica disponível na época, ele, Huygens, depois outros, acabaram sempre trabalhando com a questão da linearidade. Mas, a partir do século XIX, foram aparecendo alguns, antes mesmo de Maxwell ter escrito as equações dele, 1845, eu tenho aqui, é o chamado efeito Faraday. Faraday já tinha percebido, quer dizer, antes mesmo de Maxwell provar teoricamente que a luz era uma onda eletromagnética, e Hertz, depois, em 1888, descobriu experimentalmente que a luz realmente é uma onda eletromagnética, Faraday
já considerava essa possibilidade de que a luz tivesse a ver com o magnetismo. Para ele associava a luz a magnetismo. E aí ele fez experimentos que mostrou o famoso efeito Faraday, né? Que você ter um material, você submeter um material a um campo magnético e a luz que se propaga nesse material, sujeito a um campo magnético, ela apresenta um fenômeno novo que é a rotação do plano de polarização da luz. Isso já marca uma não linearidade, tá? Ligada a essa fotônica efetiva, já marca uma não linearidade, só que uma não linearidade que não é devido ao vácuo. Você não está falando do vácuo, você está falando de um meio material. Para Faraday, o vácuo ainda era a completa ausência de matéria. Essa discussão só começou a ficar mais clara, né? As propriedades óptico-magnéticas do vácuo, quando se teve a equação de Dirac. E Dirac, em 1929, um ano depois do paper da equação dele, ele introduz o conceito de vácuo quântico, naquele paper famoso dele, de 29, que é uma teoria para os elétrons e prótons. Então, a discussão de alguma, vamos dizer assim, um modelo, não digo teoria, né, mas vamos dizer, um modelo efetivo para a auto-interação entre fótons é uma discussão que remonta lá, vamos dizer, na melhor das hipóteses, né, a 1815. A gente pode falar de coisas anteriores. Huygens, em 1690, eu localizei aqui o livro dele, né, Tratado da Luz, Traité de la Lumière. Nesse trabalho aqui, ele já discute também a possibilidade de ondas elétricas, de luz interagir com luz. Depois, Fresnel, em 1815, ele mostra que a luz finalmente é um fenômeno ondulatório, e aí a questão começa. Então, a primeira referência que a gente pode localizar, interessante para a gente, nessa discussão da construção de uma teoria efetiva para fótons, é esse trabalho aqui do Otto Hauper, de 1933. Quando eu colocar PR, é Physical Review, não é Physics Reports. Quando for Physics Reports, eu boto a abreviatura correta para não confundir. Então, isso aqui é um Physical Review de 33. Na verdade, a interação fóton-fóton não foi pensado primeiro nesse artigo. Na verdade, né, até o início da década do século XX, se pensava na interação luz-luz. Com o advento da mecânica quântica, e só em 24, quando finalmente Compton mostra a existência do fóton, quer dizer, ele diz, existe um quantum, né, existe realmente uma partícula de luz, que é o fóton, nos experimentos dele de 23, 24, que o Russell se toca da seguinte questão: bom, se a luz tem uma natureza quântica corpuscular, eu posso então falar do espalhamento de partículas de luz. E aí, em 1925, esse artigo aqui aparece, né? Que é, vamos dizer, o primeiro artigo realmente que é esse artigo aqui do Shaposhnikov, On Collisions of Light Quanta. Então, esse artigo aqui de 1925 é do Konstantin Shaposhnikov. Tchau, cara.
uma questão ligada ao professor global. Hoje eu recebi um e-mail do pessoal que está assistindo a aula fora, e eles falaram o seguinte: eu observei que eu não vejo as aulas, mas me falou o seguinte, que quando você lançou as aulas da semana passada, no curso de fótons, novos cenários, você lançou 2 aulas. Você lançou a aula de fótons mesmo, e você lançou a primeira parte da aula desse curso. Aí depois, quando você lançou a aula desse curso, você lançou só a segunda parte. Então depois eu te mostro lá. O rapaz me escreveu hoje pedindo para acertar isso, tá legal? Porque eu tinha esquecido de falar contigo. Então, esse trabalho aqui do Shaposhnikov, né, Oncolistas of Light Quantum, que está publicado aqui no site que eu fiz. Então esse é o primeiro trabalho que realmente fala vamos dizer, de uma interação luz-luz. Tá? Esse trabalho foi logo em seguida cacifado por De Broglie. Tem um trabalho aqui por De Broglie que eu não vou colocar aqui para vocês, que na verdade é um livro, né? Um livro dele que chama Ondas e Movimentos, Ondas e Mouvement. Nesse trabalho aqui, o De Broglie, ele vai em cima da ideia do Shaposhnikov e diz que realmente faz pleno sentido falar do espalhamento de quantum de luz, quer dizer, espalhamento de fótons, né? Mas tudo isso até 1929, quer dizer, 1928 sai a equação de Dirac. Aí nem todo mundo compreende o papel do mar de elétrons de energia negativa. Aí em 1929 Dirac faz o trabalho consequente, né? 2 de janeiro foi o trabalho da equação de 28. Depois, 2 de fevereiro de 28, o trabalho 2 da equação de Dirac, onde ele discute mais as simetrias. Depois, 29, Dirac faz o trabalho importante, que é uma teoria para elétrons e prótons. Ele ainda não fala do pósitron. Ele ainda estava na cabeça que o próton era a antipartícula do elétron, né? Poderia ser. E aí, nesse trabalho, ele lança o vácuo quântico. E aí, é nessa ideia do vácuo quântico, quer dizer, compreender a questão do vácuo quântico e a interação com a luz, é que vamos dizer, começa a ter um novo patamar para discutir a questão de interação fóton-fóton. Na verdade, até então, quer dizer, esse trabalho do Shaposhnikov, ele fala da interação de quantas de luz, mas vamos dizer, usando uma mecânica quântica para fótons, sem passar pela equação de Dirac, que a gente sabe que para uma teoria quântica de campos, né, normalmente nós trabalhamos assim, a gente está muito fixado, focado nas partículas, mas as partículas são um aspecto secundário. O mais importante e o problema mais intrincado, né, de uma teoria quântica de campos é o vácuo. Quer dizer, entender qual é o vácuo, realmente a estrutura do vácuo. Então, se a gente não passa por um claro entendimento do vácuo, a gente pode estar perdendo muita informação. Então, com o advento do vácuo quântico em 29, esse autor aqui, Otto Haupt, foi o primeiro que percebeu a importância de se estudar processos de espalhamento da luz, mas em conexão com o mar de Dirac, com o mar de estados de energia negativa. Quer dizer, o que ele dizia, basicamente, era que quando você vai fazer interação entre os fótons, se os fótons tiverem uma energia suficientemente alta, os fótons podem começar a excitar elétrons que estão no mar de energia negativa. Aí a gente sabe, pela teoria, pela proposta de Dirac, né, que se você tira um elétron de energia negativa, né, do mar, né, quer dizer, o mar, a gente tem um nível 0 aqui, aí a gente tem um mar de energia negativa, quer dizer, a energia mais alta é menos N, C2, né? Então, quanto mais momento tiver a partícula, mais negativa vai ser a energia. Mas aí a gente pode, com uma certa energia de fóton, o fóton pode incidir aqui, tirar esse elétron do mar de energia negativa e produzir um elétron verdadeiro com energia positiva. E aí fica esse buraco aqui. Esse buraco de Dirac, esse efeito coletivo de um mar de energia negativa com um buraco de carga negativa corresponde a uma carga positiva, e Dirac deu essa interpretação
interpretação, né, desse estado coletivo. Ele deu a interpretação de esse buraco, né, que depois ele interpreta como próton-pósitron no paper de 31. Então, o que se coloca é que a interação próton-fóton, se os prótons tiverem energia suficientemente alta, eles vão começar a interagir, na verdade, não só entre si, mas eles vão começar a criar pares de elétron-pósitron, de elétron-buraco. E esses pares vão acabar interferindo no processo. Então, a ideia do Halpern, né, vai nessa direção. O trabalho do Halpern é muito interessante, porque eu fiz o reviewzinho de 1,5 páginas, uma página, 2 colunas e mais meia coluna, em que ele só discute qualitativamente a questão. Ele não faz cálculos, ele faz assim, estimativas. Quem faz o primeiro cálculo sobre isso aí, em seguida ao trabalho do Halpern, são esses estudantes, vou pegar aqui a referência, o Euler. Esse rapaz aqui, esse Euler era estudante do Heisenberg. Esse paper dele aqui é de 30, esse paper do Halpern é de 33, e aí o Heisenberg entra na questão, né? Segundo o professor Dirac, quando eles foram receber o prêmio Nobel lá em 33, em Estocolmo, né? Que o 32 não teve a cerimônia. Então, em 33 eles entregaram o Nobel de 32 e o Nobel de 33. Foi o Dirac, foi o Schrödinger e o Heisenberg. Então, o professor Dirac falou que essas questões estavam saindo. E aí o Heisenberg se interessou muito por essa questão e falou de uma eventual colaboração, que acabou não acontecendo, mas ele passou para os estudantes dele essa discussão, e esse estudante aqui, olha, em 36, né, 1936, esse trabalho aqui, é o Annalen der Physik. Esse trabalho vai nessa direção e depois, finalmente, o trabalho do Heisenberg com o próprio Euler, ainda também em 36, estou colocando o título em inglês porque esse trabalho sempre ficou em alemão, mas ele acabou sendo traduzido. Deixa eu ver se eu pego a versão dele que está marcada. Trouxe aqui para vocês. Ataque, consequência da Theory of Deposit. A versão em inglês foi feita pelo Harry Kleiner, né? O professor Kleiner recentemente traduziu em 2006. Acho que foi Kleiner com um estudante dele. Ele diz aqui em outro ponto aqui. Bom, tá certo. Korolevsky e Kleiner. Esse trabalho, então, está no archive. Ele não está no REP PH, ele está na história da física.
Mas se alguém quiser fazer a citação em versão original, tá? Também usar escrito que eu fiz, que eu vou abreviar assim. Só que dá para ler? Tá? Então, nesse trabalho aqui, finalmente, Euler e Heisenberg chegam a uma expressão para uma teoria fotônica efetiva. O trabalho está bem feito aqui. Eu tenho aqui, se alguém procurar, ele tem bastante detalhe. O trabalho é calculeira pesada, assim, eles fazem método, ainda não usavam gráficos de Feynman nessa época, né? Então eles fizeram um método aqui semi-perturbativo, muito engenhoso, para fazer esse cálculo, e no final ele chega ao que nós vamos falar depois, que é o lagrangiano efetivo, que é a famosa QED, a famosa eletrodinâmica de Euler e Heisenberg, né? Então, esse trabalho está bem colocado aí, e logo em seguida teve um trabalho também do Weishaupt, do Victor Weishaupt, vou colocar aqui, que é uma referência histórica importante. Eu estou só tentando contextualizar a discussão, porque essa discussão ficou muito forte nos anos 30. Mas essa é uma discussão atual, porque a gente está falando, na verdade, é do espalhamento de Hilbert, que só foi medido experimentalmente pela primeira vez em março do ano passado, na colaboração árdua do LHC. Né? Então, ainda em 36, nós temos esse trabalho aqui do Kenner e Weishaupt. Nature. Esse tempo aí, o Weishaupt ainda estava meio de ângulo reto com Dirac, né? Porque tinha mais ou menos uma discussão no início da década de 30, Weishaupt com Pauli de um lado e Fermi, o Majorana, do outro lado, e Dirac estava sendo o pivô dessa discussão por conta da eletrodinâmica de partículas escalares. Né? O Heisenberg também, que tinha uma violenta disputa com Dirac, né? Sobretudo em 1928, 29, ele colocava que o Dirac estava fazendo Heisenberg, né? Colocou isso assim, de forma muito categórica, que o capítulo mais triste da física contemporânea, né, contemporânea da década de 20, era a equação de Dirac. Então ele atacava frontalmente a equação de Dirac em 1928, 1929, até que o pósitron apareceu. Aí, quando eles se encontraram lá em Estocolmo, né, na cerimônia do Nobel de 33, eu acho que as coisas se apaziguaram, e aí vocês veem que o Heisenberg já cita Dirac's Theory. O Weishaupt, ele se recusa a falar Dirac's Theory, teoria do pósitron. Então ele tem uma razão de ser nessas coisas aí, nessa questão de crédito, né? Mas o Weishaupt depois também se apaziguou com o Dirac. O Dirac não brigava com ninguém, era quietinho e ficava na dele. As pessoas brigavam com ele, mas ele não brigava com ninguém, não. E acabou se acertando a questão. Então, esses trabalhos aí, esse trabalho aqui também vai nessa direção de mostrar uma nova eletrodinâmica. Lembrando, nesse contexto, não vamos esquecer, né, da época
estava surgindo também a equação, a teoria de Born-Infeld. Só para se vocês quiserem se localizar, né, a chamada New Field Theory, né, que Born-Infeld fala, foi publicada aqui em 34, né? Só para vocês se localizarem nesse contexto aí, de tudo que está acontecendo, teve uma formulação mais radical feita por Born-Infeld, que era na direção de uma eletrodinâmica altamente não linear, para poder compreender a massa do elétron, né? Então, se vocês quiserem desse contexto, só um trabalho que tem significado citar, né? Vou abreviar aqui, tá? É o Proceedings do Royal Society de Londres. Tá? É Proceedings of the Royal Society of London, né? É a série da... Esse trabalho do Born e do Infeld, esse trabalho do Born e do Infeld é um trabalho muito interessante, porque, por outros argumentos, eles tentam construir uma teoria, um modelo, né, que seja de fótons em alta interação. E depois as coisas são feitas por caminhos completamente diferentes. Quer dizer, qual era a ideia do Born e Infeld? Sobretudo o Max Born. Se vocês olharem, eu não vou dar aqui as referências, porque não interessa para esse curso aqui, mas se vocês olharem, por exemplo, o ano de 33, na mesma Nature, volume 132, o Born publicou 4 papers, em 4 Natures, em 32, 33, discutindo a relação entre a interação entre fótons e a massa do elétron. Ele faz esses trabalhos e aí, em seguida, em 33, tem o famoso trabalho do espalhamento de Aubrey, né? Que é o trabalho do espalhamento que foi medido finalmente agora em 2017, portanto, 84 anos depois. Eu vou dar a referência para quem quiser ler no original, né? O trabalho de Aubrey, que está ligado a isso que a gente quer fazer. O trabalho de Aubrey, ele vai sair daqui. Eu só quero mostrar isso porque as pessoas fizeram trabalhos assim, bastante elaborados nessa época, porque não conheciam a teoria quântica de campos. Agora a gente vai ver que esse trabalho, esse esforço grandioso deles, a gente pode resumir em poucas linhas, já conhecendo os princípios, né, das teorias quânticas de campos, sobretudo essas chamadas teorias efetivas. Então, também nesse contexto ainda, só para contextualizar a questão que está em jogo aqui, é citar o trabalho do Delbrey. Nesse mesmo contexto, né?
abreviar, que é o Zeitgeist que eu fiz aí, tá? Vou colocar aqui uma questão, a gente geralmente não coloca a página final, mas eu vou colocar a página final porque tem uma questão muito peculiar aí, que a página 144 é o adendo, é um apêndice do paper, é o adendo. Esse adendo é o trabalho do Delbrück. Então, o trabalho do Delbrück, que faz o espalhamento luz-luz, né? Ele nada mais é do que o apêndice. Na autoria do paper, o paper é da Lisa Meitner e do Küsters. Eles dois é que fazem o paper. O Delbrück ele entra, né, no apêndice, então, que é o espalhamento Delbrück, que é o que ficou. Então é Delbrück, de novo, é a mesma revista, Zeitgeist Physik, mesma coisa, 84, 33, página 144. Adendo tutorial. Então se via que Delbrück não trabalhava com eles, trabalhava para eles, né? Fazia o trabalho braçal e ganhava um nomezinho lá no apêndice, né? Mas o espalhamento finalmente ficou consagrado como espalhamento de Delbrück. Então esses trabalhos aí marcam essa era importante, e depois só mais uma referência, tem um saldo, depois tem todo o hiato da guerra, houve pouca publicação nessa direção. Eu localizei apenas 4 trabalhos em 38, 39, 40, 41, nada, um trabalho em 42, todo o trabalho do Schrödinger, sobre ótica não linear. Depois em 43, um outro trabalho do Schrödinger, e aí a coisa salta para 48, e 49 é uma data limite, porque 49 marca um linear na discussão da interação luz-luz, porque 49 aparece a aerodinâmica quântica, finalmente, na versão renormalizada de Tomonaga, Schwinger e Faro. Então, a partir de 49, a discussão ganha um outro patamar. E o primeiro trabalho que surge do espalhamento luz-luz, depois desse patamar, eu trouxe referência, eu acho que é fácil, eu trouxe referência para vocês, é esse trabalho aqui do Carlos e do Bairro. Então, tendo aí, digamos, a discussão tendo sido assentada, né, na década de 30, e a questão era saber como realmente a luz podia interagir com a luz, e se havia vamos dizer assim, um modelo eletrodinâmico para a interação de fótons entre si, né? Então essa discussão ganha um certo corpo na década de 30, com o trabalho de Bohr-Riefer, né, que é uma eletrodinâmica altamente não linear, o trabalho de Euler e Heisenberg. Tem um outro trabalho também, um outro estudante do Heisenberg, que é o Heisenberg. Eu não estou citando aqui, porque eu acho que o trabalho mais importante é o trabalho do Euler sozinho e depois o trabalho do Euler com Heisenberg. E o primeiro trabalho que surge para o espalhamento, para as interações não lineares, né? O espalhamento fóton-fóton, depois da QED, quer dizer, o primeiro trabalho, vamos colocar assim, o primeiro trabalho sobre o
se corrigiu também. Então, nesse trabalho aqui, é o primeiro trabalho onde é computado o famoso gráfico do Box, do espalhamento de fóton-fóton, né, pela QED. Então, esse é um trabalho, então eles já adotam, né, o conhecimento dos gráficos de Feynman, né, e calculam aqui explicitamente, nesse trabalho, o Box, o espalhamento luz-luz, lá com as interpolações, né, com as, como é que se fala, permutações, né, das linhas externas, né, mas é um trabalho praticamente de cálculo. E aí, esse gráfico aqui é calculado. Esse gráfico está falando contigo, Rodrigo, que na QED, por contagem de potência, né, se a gente olhar o grau de divergência superficial das funções de Green na QED, que a gente tem 4 menos o número de linhas externas do fóton, menos 3 meios, né, do número de linhas externas dos vectores. Então, esse gráfico tem 4 linhas externas do fóton e uma linha interna. Então, ele é logaritmicamente divergente. Então, em princípio, esse gráfico deveria renormalizar alguma função de Green que tivesse 4 pernas externas do fóton. E no lagrangiano da QED isso não tem. O máximo que você tem é no lagrangiano da QED espinorial, né? O máximo vértice que você tem é o vértice da interação elétron-pósitron-fóton. Então, esse gráfico parecia que seria um problema com a renormalizabilidade da QED. No entanto, as identidades de ordem, olhando a primeira identidade de ordem da QED, você mostra que esse gráfico necessariamente é finito. Então, não tem essa divergência. Então, esse gráfico, a divergência, colocando todas as permutações das linhas externas, calculando um gráfico só, a divergência não se cancela. Mas aí a gente tem que fazer as permutações, somando todas as contribuições para esse tipo de função de Green, o gráfico é perfeitamente finito. Então, é isso que a gente estava falando. A QED, por contagem de potência, ela é mais divergente do que, na verdade, ela é. Esse gráfico não tem. Então, as 3 divergências fundamentais da QED são a polarização do vácuo, a renormalização da função de onda, a renormalização da função de onda do elétron e o vértice. Matéria, fóton. A gente sabe que essa renormalização aqui, ela na verdade pode ser eliminada por uma escolha de Gauge, então na verdade nem essa é que eu preciso. Essa renormalização aqui renormaliza a função de onda do fóton, e aqui eu renormalizo o vértice. Mas aí de novo tem uma identidade de ordem que cancela essa divergência com essa. Então no final do dia, a função beta da QED, ela depende apenas da renormalização da função de onda do fóton. Então as coisas se simplificam muito depois que a gente usa essa identidade de ordem. É isso que eu estava te falando, nesse contexto aqui, exatamente. Bom, então, esse trabalho aqui sela para nós, tá? E é interessante que o cálculo que Carpus e Neumann fazem aqui, tá, do espalhamento fóton-fóton usando o QED, bate direitinho com o cálculo de Euler-Heisenberg. Fizeram usando outro método muito mais complicado, porque não havia gráficos de Feynman ainda na época. Então essa é uma questão importante. A gente agora se coloca a seguinte questão. Deixa eu apagar isso aqui, eu posso falar isso. O último que eu escrevi foi. Então vamos voltar agora para a QED e perguntar se, por alguma argumentação mais, vamos dizer assim, não é nem empírica, né, mas conceitual, mas assim, um pouquinho mais de argumentação especulativa, a gente consegue chegar a um resultado muito próximo, desde que é importante. A importância das teorias efetivas hoje é isso. Nós conhecemos teorias fundamentais, a gente conhece a QED, a gente conhece a QCD, a gente conhece a teoria eletrofrágil, mas a gente está com um problema de gravitação. A gente até agora não sabe qual é realmente a melhor teoria de campo, né? Não teoria de corda. Teoria de gravitação é a melhor que tem. A teoria de corda está ótima, ela dá uma gravitação finita, mas aí a gente está falando no âmbito das 10 dimensões. Se a gente faz a redução e fala agora de uma teoria de campo de corda,
de teoria de campos de gravitação, a gente chegou a mais ou menos agora Lifshitz, né? Há cerca de 8 anos atrás, era uma boa. Hoje a gente tem vários modelos, high derivatives, coisas, especulações desse tipo, mas talvez o que esteja mais atual saindo agora seja a asymptotic safety. Essa asymptotic safety seja talvez no momento, temporariamente, a melhor descrição da gravitação quântica, mas assim mesmo, ainda está em curso, tem muitas questões na Terra. Então, por exemplo, a gente está vivendo hoje esse período. Se eu quero falar sobre gravitação quântica, o que a gente pode fazer o que a gente tem, na verdade, os modelos que a gente tem, são modelos, na verdade, efetivos. Nenhum deles é renormalizável ou finito. Só a teoria de cordas que dá uma gravitação finita, mas, assim mesmo, a gente tem que enfrentar o problema das 10 dimensões, depois enfrentar o problema da compactificação, que não é muito unívoco, Então, tem uma série de problemas. Então, vamos tentar voltar para aquele. Então, na QED, a gente tem uma escala natural de energia, que é a massa do elétron. Então, se a gente começa a pensar em fótons, com frequências que são muito menores do que a massa, energia de repouso do elétron, a gente pode pensar o que seria, quer dizer, a gente parte do lagrangiano usual, que é esse aqui, então a gente tem o termo de Maxwell, depois a gente tem, vamos colocar aqui, espinorial, o termo de Dirac. A gente sabe que essa derivada covariante para nós aqui, tá certo. E aí a gente tem o termo de massa do elétron. Então, imaginando que eu agora estou limitado. Então, quer dizer, vamos imaginar o seguinte, eu estou querendo falar da função de partição da QED. Então, a gente vai ter aqui, vamos pegar a função de partição mais simples, que não é nem a conexa, nem o one part reducible, é a geral. Então, a gente vai ter as fontes acopladas aqui ao fóton, e depois as fontes acopladas ao ponto de Dirac. Então, a gente tem aqui a normalização, e aí a gente tem a integral aqui, sobre a integral funcional sobre os campos, Vou botar assim o seguinte. Então a gente tem uma parte aqui que é bilinear do término. E se a gente supõe que essa massa vai ser muito maior do que as frequências que vão estar presentes aqui, basicamente o que você faz, você tira uma teoria efetiva, é você estar fazendo a integral funcional sobre os chamados campos pesados. Quer dizer, o propagador aqui do pósito, do elétron pósito, que a gente conhece, Então, a gente supõe que essa massa aqui é grande em relação aos momentos de transfer e a gente pode fazer uma expansão desse parâmetro sobre a massa. Então, na prática, o que está acontecendo quais são as simetrias que é importante para nós? Isso vai ser importante, eu formulei aqui, pelo menos os que eu acho, depende do autor aí. Tem autor que coloca mais coisas, mas eu acho que é fundamental, que eu acho que uma abordagem garantida, são 4 postulados fundamentais na construção de uma teoria efetiva. Então, basicamente, aqui a gente vai estar supondo que nós vamos querer trabalhar num regime em que a partícula pesada seja pesada o suficiente para não ser excitada. Quer dizer, vamos dizer que eu esteja falando de fótons micro-onda ou fótons invisível, você não tem como excitar fisicamente elétrons e pótons, só virtualmente. Então, o papel virtual, o que eu estou fazendo na verdade é somar todos os gráficos que tenham
N fótons nas linhas externas. Mas aí entra em jogo as simetrias. Quais são as simetrias da QED? Simetria da QED, claro, a primeira simetria é a simetria de Lorentz e a simetria de Gauge, simetria de calibre. Depois, a QED invariante C, a QED invariante P, a QED invariante P. Claro que automaticamente, então, ela é invariante CPT. A não ser pro Osório, né? QED demais, fosse pelo óbvio, você gosta de quebrar CPT, né? Você já tem experiência com a quebra de CPT. Então, mas a gente está falando de uma QED tradicional, onde C, P e T são isoladamente conservados. Então, claro, como o fóton, por conjugação de carga, ele tem paridade negativa, né? Quando eu faço a conjugação de carga, né? O psi, por conjugação de carga, né? Segundo lá, né? Ele vai para o psilinha, o psi, vamos dizer, conjugado de carga, é o C, psi barrado, transposto. Na representação de Dirac, especificamente na representação de Dirac, essa matriz aí gama 0, gama 2, só na representação de Dirac. Mas independentemente da representação, isso é a transformação de conjugação de carga. E o fóton, por conjugação de carga, ele vai ami conjugado de carga, que é menos ami. Então a conjugação de carga do fóton é menos 1. Que é o que garante, né, que esse vértice aqui, psi barrado, se a gente pegar um vértice da QED, é psi barrado, gama mi, psi, né, ami. Quando a gente faz uma transformação de conjugação de carga, a gente sabe que esse vértice aqui ganha um sinal, quer dizer, esse bilinear fermiônico, né, psi barrado, gama mi, psi, por conjugação de carga, ele é menos psi c barrado, gama mi, psi c, por conjugação de carga. Então, quando eu faço uma conjugação de carga, esse vértice vai em menos psi c barrado, gama mi, psi conjugado de carga. E o fóton vai em ami conjugado de carga. Então, para esse vértice ser invariante por conjugação de carga, a saída é considerar que o fóton tem uma paridade C igual a menos 1. Então, se o fóton tem paridade C igual a menos 1, qualquer gráfico com N perdas externas de fóton tenha número ímpar, vai ser zero, porque a paridade vai ser negativa. Então, eu só vou poder, na verdade, na QED, né, já tem até aquele famoso teorema de Furby, né, que garante isso. A gente, na QED, só vai ter processos que envolvam, de fóton puro, que envolvam linhas externas com um número par de perdas externas. Então, a gente vai ter sempre um número par, por causa da invariância C. Então, o que a gente vai parar aqui? Dentro dessa visão, o que a gente pode pensar é o seguinte: se eu vou integrar sobre os términos e o parâmetro de, vamos dizer, de comparação que eu tenho, né, que eu considero pesado nessa descrição, é o elétron é a partícula pesada, o fóton é a partícula de massa zero, eu vou integrar o fóton, então no final do dia, eu vou ter uma teoria efetiva, um lagrangiano efetivo, vou integrar o elétron no campo de perdão. Eu vou ter então o lagrangiano que vem da QED, o lagrangiano, vamos colocar efetivo, fotônico, de origem na QED. Então, quem vai sobreviver aqui, claro, é o termo de Maxwell, já é o termo clássico. Então, aqui já é quadrático. Depois, eu posso gerar termo cúbico no fóton? Não, por causa da invariância C. Então, eu vou poder gerar agora lagrangiano quártico. Vou colocar assim, lagrangiano quártico dos fótons. A simetria de Gauge vai me obrigar que esse lagrangiano seja escrito em função dos Fs. A simetria C já está sendo usada para garantir que eu só possa ter o número par. Então, o primeiro vértice não trivial vai ser com 4 fótons, né? Com 2 fótons já está ali, 4 fótons. Agora, se eu colocar aqui um operador com 4 fótons, eu vou ter dimensão 8. Dimensão canônica é 8. F' tem dimensão 2. Parâmetro que eu posso usar
para regular a dimensão, eu estou fazendo uma expansão, no fundo, como eu falei com vocês, o elétron é a partícula pesada. Então, na expansão do propagador do elétron, né, eu vou considerar que o M2 é muito maior do que os momentos transferidos nas interações. Então, eu vou poder escrever isso aqui como sendo 1 sobre M2 menos K2 sobre M2. E aí eu vou expandir K2 sobre M2 em potências. Então, eu vou ter esse fator dominante aqui. Então, eu vou expandir, na verdade, eu vou fazer uma expansão em 1 sobre M2. Então, como esse termo aqui, ele é de dimensão 8, e o meu lagrangiano tem que ter dimensão 4, né? Então, o que a gente deveria ter aqui, o que a gente pode construir aqui, seria algo do tipo 1 sobre a massa do elétron à quarta, e aí eu posso construir algum termo desse tipo, por exemplo, F mini ao quadrado. Esse termo aqui, invariante Gay, faz todas as simetrias estão mantidas, né? E aqui vamos dizer, posso ter um coeficiente que eu não sei quem é, coeficiente A. E aqui um coeficiente B, também um outro termo possível. O que são esses? Vamos já discutir. Seria algo desse tipo, o termo quádrico em que as contrações sejam feitas assim. Esse termo aqui tem uma particularidade. Acho que não sei se vocês estão acostumados. Eu trouxe para vocês aqui umas relações que são úteis nessas teorias efetivas, então, sobretudo para quem lê. Vou colocar aqui no quadro para vocês. A gente já sabe o seguinte: existem dois invariantes de Lorentz que são mais gerais, invariantes de Gauge, que a gente pode escrever qualquer operador de forma em termos de... É o invariante, vamos dizer assim, esse F aqui é menos 1/4 de F mini, na fazenda da portada C igual a 1, esse gráfico, isso aqui dá, na verdade, para nós 1/2 de A2 menos B2. É o lagrangiano de massa. E depois o termo feito com o dual, que é o termo que quebra a paridade. É esse termo aqui, menos 1/4 do F mini, F2 mini. Onde esse F2 mini é o famoso dual, né, definido da maneira tradicional. A inversão é esse sinal menos aqui, falta da métrica de Minkowski. Então, esse aqui dá para nós, no final do dia, escalar aqui. Então, são os dois invariantes de Lorentz. Esse aqui é invariante de paridade, esse aqui não, porque muda de sinal, mas B não muda de sinal. Então, esse aqui é o termo que quebra a paridade. Mas ele pode aparecer a potência par. Então, eu poderia colocar aqui um termo que pudesse ser alguma coisa como C sobre ME à quarta, e aqui eu colocaria F2, F mini, como eu coloquei aqui, F2 mini ao quadrado. Poderia ser invariante Gauge, invariante C, invariante tudo. O que é importante, né, na teoria efetiva, o que a gente imagina é o seguinte, que integrando sobre os módulos mastrizados, a teoria leve efetiva, ela tem que guardar as simetrias da teoria fundamental. O que segura, quer dizer, a gente pode se perguntar no final, quais são os resíduos, né, da teoria fundamental que a teoria efetiva mantém. Então, um deles são as simetrias. Isso é importante. Sobretudo quando não há quebra espontânea de simetria. Mesmo no modelo padrão, onde há quebra espontânea da simetria, a simetria existe, se mantém, mas sob a forma de relações entre parâmetros. Então, as relações entre parâmetros na teoria eletrofrágil, elas não são relações acidentais, né? Como, por exemplo, o fato de que a massa do Z, ou a massa do W, é a massa do Z vezes o cosseno do ângulo de Weinberg.
para essa relação não é acidental. Duas massas estão relacionadas, né, com a constante de acoplamento. Na verdade, a gente sabe que G seno de θ é a carga elétrica, né, é a carga fundamental. Então, a gente tem relações entre as constantes de acoplamento. Isso é um resíduo de uma simetria que foi quebrada espontaneamente. Antes da simetria ser quebrada espontaneamente, eu tenho G e G', teoria eletrofrágil. Quando a simetria é quebrada espontaneamente, começam a aparecer várias relações entre parâmetros. Por exemplo, a massa do bóson de Gauge, ela é G2 vezes o valor esperado no vácuo do Higgs. Mas quem é o valor esperado no vácuo do Higgs? É aquele termo que é menos M2 sobre o ano. Então, a gente tem uma relação entre a massa, as constantes de acoplamento e os parâmetros do potencial. Então, tudo isso são indicações, né, de que tem uma simetria coordenando esses parâmetros. A teoria efetiva, ela pode trazer essas informações sobre uma simetria da teoria oriunda, da qual ela é oriunda, né, da teoria fundamental da qual ela se origina, através de relações entre parâmetros, indicando a quebra espontânea da simetria na teoria fundamental. Mas por que esse termo aqui nós não estamos colocando? Deixa eu colocar aqui para vocês, porque em uma análise que vocês estiverem fazendo alguma coisa independente, é bom não cometer erro trivial. Então, se eu pegar aqui, eu trouxe umas relações que a gente sempre usa, acho que eu anotei elas aqui no papelzinho. Que é o seguinte: F til, F e alfa. F til alfa, posso escrever como sendo menos 1/4, delta I, F alfa beta, F til alfa beta. Mas esse menos 1/4 de F efetivo é justamente o G, aquele invariante G, que quebra a paridade. Então, eu posso escrever esse termo, na verdade, como sendo delta I. Então, na verdade, essa composição ela me dá o E escalar aqui. Depois tem uma relação que pode ser útil também, que é essa aqui. F dual e alfa, F dual, alfa nível. Menos F de alfa, F alfa nível. Menos 2. Esse F aqui, lembrando, é menos 1/4 de F. Cuidado, depende, eu estou usando a convenção, eu gosto de usar essa convenção. Menos 1/4 de F, F e menos 1/4 de F efetivo. Quer dizer, o meu G e o meu F são definidos com o fator menos 1/4, que aí dá direitinho, é 2 menos B2 e E escalar B. Tem muito livro que define sem 1/4, define esse F como sendo F alfa beta e o G como sendo F alfa beta, F til alfa beta, sem o fator menos 1/4. Aí é claro que esses coeficientes mudam um pouquinho, mas é só para vocês estarem atentos, né, que a convenção que a gente está usando aqui incorpora esse menos 1/4. Esse menos 1/4 aqui, do F ao quadrado, e o G tem menos 1/4 do F til. Então, com essas definições, a gente chega a essas relações aí. Depois tem uma relação aqui para 3. Essa relação não interessa para nós aqui, porque ela não é invariante sobre paridade de conjugação de carga. Mas eu vou colocar porque ela pode ser útil em outros contextos. Então, tem aqui F e alfa, F alfa beta, F beta I. Essa relação aqui dá duas vezes F I mais G. Essas relações são úteis, que elas às vezes simplificam muitos cálculos da mediação, sobretudo quando se estuda, por exemplo, fóton em campo gravitacional, no acoplamento entre gravitação e fóton na gravitação quântica.
essas relações aparecem muito. Então é importante, às vezes, eu tenho elas aqui, pelo que eu já usei, a minha experiência me levou até 4. Depois de 4 eu não fiz mais. Se alguém quiser trazer aí, só para treinar, né? São relações algébricas simples, é só pura álgebra mesmo, né? Olha, esse cara aqui é exatamente esse cara. Duas vezes. Quer dizer, isso aqui é quarto em F. Então isso aqui também é quarto. Tem dois F's aqui e esses dois F's aqui. Mais esse termo aqui. Delta mini G ao quadrado. Então muitas vezes, esse termo aqui, a gente já está vendo que ele está contido aqui. Esse termo aqui contém G ao quadrado. Então esse termo aqui está embutido aqui. Então posso dar. E aí a gente pode, se quiser, né, escrever, porque muitas vezes, eu vou depois botar uma outra forma, né? Muitas vezes a forma que aparece no lagrangiano efetivo é com esse invariante f ao quadrado e esse invariante g ao quadrado. Mas a razão está basicamente nessa relação. Essa relação aqui é chave, porque ela diz que o objeto que tem 4 f's, ele pode ser escrito em termos de objeto que tem quebra de paridade, só que ele aparece ao quadrado. Então não tem quebra de paridade, porque isso aqui no fundo é um E escalar B ao quadrado. Então esse quadrado aqui mata o menos 1 que vem da transformação de paridade que não aparece. Bom, então a gente pode colocar aqui o seguinte. Então a forma que a gente espera ter com esse lagrangiano efetivo aqui é isso aqui. F mini e aqui esse termo, onde esses coeficientes vão ser fixados. Aí sim, eu vou precisar de um cálculo depois para fixar, mas a gente pode já, para ter uma ideia do que vai sair, a gente já vai poder ter uma explicação, uma inspeção de alguns resultados. Aqui é claro também, quando eu pegar o traço dessa relação, por exemplo aqui, quando eu fizer o mi igual a mi, aqui vai dar um 4, vai dar um 4G2. E aqui, posso fazer isso aqui é menos 4 o nosso F. Não, tem mi aqui, só trocar aqui. Aí eu troco isso aqui, fica mi alfa, sinal menos. Aí esse objeto aqui é menos 4F. Então isso aqui vai ficar 8F2. Então no caso, eu pegar o traço, né? Isso fica 8 vezes F ao quadrado mais 4 vezes G ao quadrado. Então esse termo aqui, aparentemente esse feinho, né, com muitos índices, ele na verdade, a menos daqueles coeficientes, ele vai se reduzir a F2 e a G2. E aqui eu já tenho um termo também, a menos 4, né? Quer dizer, esse termo aqui é 16F ao quadrado. Então, na verdade, a gente pode escrever que é justamente o lagrangiano, basicamente o lagrangiano de Euler-Heisenberg. Eu já vou dar para vocês aqui. Lagrangiano efetivo, então, até, claro, isso aqui, considerando até, na verdade, considerando até 4 fórmulas. A gente poderia depois considerar, quer dizer, na verdade, a gente está dizendo isso aqui, menos um quarto. Quer dizer, menos um quarto de F mini ao quadrado é o nosso F. Aí aqui aparece esse termo aqui. 16A. F2. E vamos botar aqui. Aí vai ter um cara daqui que vai redistribuir para lá. Então vamos chamar esse parâmetro agora aqui, já incorporando os coeficientes aqui. Vamos chamar esse parâmetro aqui de 1 barra e de B barra sobre G2.
Então essa é a forma, esse é o chamado lagrangiano da eletrodinâmica de Euler-Heisenberg. Tem propriedades interessantes, ele dá birrefringência no vácuo, coisa que Bohr-Niffer não dá. Nem Bohr-Niffer, nem QED, claro, QED linear, ela não dá birrefringência no vácuo, ela só dá birrefringência em meios materiais. Mas agora, teorias de quebra da simetria de Lorentz, a gente pode ter birrefringência no vácuo, porque o vácuo agora adquire uma anisotropia, que vem de uma teoria mais fundamental, que acontece na escala de Planck, e que dá uma anisotropia do espaço-tempo. Então você pode ter birrefringência no vácuo, né, mesmo sem não linearidade. Mesmo que a gente tenha uma eletrodinâmica linear, mas com quebra da simetria de Lorentz, a gente tem chance de ter birrefringência no vácuo. O lagrangiano de Euler-Heisenberg. E se eu pegar aqui o resultado de Euler-Heisenberg, para vocês, em algum paper aqui que eu trouxe, essas referências, eu acho que eu tenho. Isso aqui que tem. Esse aqui. Vou pegar uma agora. Lá na sala, expressão final boazinha que eu queria só pegar esse aqui, esse aqui é o paper do Karplus e do Neumann que eu passei para vocês aí. E basicamente ele dá isso. Tem esse coeficiente aqui, que é alfa 2. Basicamente isso. O coeficiente alfa 2 é a constante de estrutura fina sobre a massa do elétron quarta, e aqui fica esse termo, que é 2 menos T2, que é o FMI, que é o F2, é 2 menos T2 ao quadrado, mais 7 é escalar T ao quadrado. Aqui, porque desse paper do Karplus e do Neumann, ele já calculou o A barrado e o B barrado. Da referência que eu dei para vocês do Karplus e do Karplus e do Neumann, né? Mas está lá. Mas basicamente é isso. Então isso aqui, mesmo sem esses valores, aqui, esse F e esse G, eles já dão para a gente uma indicação muito clara. Por exemplo, né? A gente vai fazer, pode-se fazer um trabalho. O trabalho do Karplus e do Neumann, né? no Physical Review, é calcular o espalhamento fóton-fóton usando o famoso gráfico da caixinha de ligas fermiônicas, né? Quer dizer, o Karplus e Neumann, né, eles fazem isso aqui. Aqui essas iniciais, né? Se a gente se perder, é o Karplus e o Neumann.